De Gênesis, capítulo 12. Eu vou ler aqui no texto bíblico. Especificamente hoje eu não coloquei o trecho nos slides, mas você vai acompanhando juntamente comigo. Eu estou lendo na versão NVI. Diz assim: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Então eu vou lendo e vou fazendo aqui uma apresentação do texto conforme eu vou lendo. Vou extraindo princípios. Primeira coisa que eu vejo aqui, a gente já tem uma informação importante de Isaque. Ele foi um homem muito rico. Mas tem um segredinho aqui. E essa é a primeira palavra que eu queria que você registrasse das 3 que a gente vai registrar hoje. Isaque prosperou muito, porque o Senhor o abençoou. A bênção. A palavra bênção, ela é uma palavra muito comum. Muito comum. A bênção, Deus te abençoe. E o problema das palavras que são muito presentes no nosso dia a dia é perder o real significado que elas têm. Irmão, você sabe o que é ser abençoado por Deus? É estar debaixo da liberação de Deus. Eu já contei isso aqui, mas eu lembro que uma das formas que meu pai tinha para nos proteger quando a gente ia à praia e estava lá se empolgando com os primos, querendo nadar onde que não era para nadar, e se empolgando e não olhando onde que ia, meu pai dizia assim: ó, você pode nadar até aqui, pode se divertir, brinca à vontade, mas até aqui você tem a bênção está até aqui, daqui para lá está fora da bênção. Pronto, está resolvido o problema. Porque eu aprendi a duras penas que se tem uma coisa ruim nessa vida é estar fora da bênção. Você não tem sossego, você não tem paz, você dá 5 passos para frente e 15 para trás, você tem sempre a sensação de que está errando, de que está falhando, e na verdade o que é isso? É porque está fora da bênção. O que meu pai queria dizer? Tinha um poder mágico ali quando ele diz até aqui está fora da bênção, até aqui está abençoado? Não, ele está dizendo o seguinte: se acontecer algum incidente com você, até aqui eu tenho capacidade de socorrer, até aqui eu entendo que é seguro para você se divertir, daqui para lá, como diziam os mais antigos, o mar não tem, isso é pouca gente que sabe esse lei, o mar não tem cabelo, o pessoal fala. Fora esses um monte de ditado, né? Eu estava brincando com o Fabrício agora no carro, a gente vindo para cá, eu falei: olha que esses dias eu vi uma frase que é esses ditados clichês aí, mas ele é bem: não conte com o ovo dentro da galinha. Tem muita gente que se destruiu financeiramente porque ele ficou contando com o ovo que estava dentro da galinha ainda. Não, porque o ovo, ela vai botar o ovo, depois eu vendo o ovo e consigo pagar isso aqui, mas o ovo está dentro da galinha ainda, querido. Aí ela demorou para botar o ovo, o cidadão vai lá e mata a galinha para arrancar o ovo, aí fica sem o ovo, sem a galinha, e ganha uma grande dívida. Mas enfim, voltando para o mar, do ovo para o mar. Então, o que meu pai está dizendo? Até aqui é seguro, até aqui você está protegido, até aqui você consegue desfrutar daquilo que para você é importante agora. Você consegue ter contentamento, satisfação com segurança. Daqui para lá eu não consigo te socorrer, porque daqui para lá, se eu for te socorrer, eu morro junto. Até aqui você tem a minha bênção. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que não adianta. Algumas pessoas pensam que o fato de ganhar um recurso monetário temporariamente significa que estão sendo abençoados, e não estão necessariamente. Tem gente que já ganhou dinheiro para a sua própria destruição. Tem gente que hoje nem está viva porque ganhou mais dinheiro. Então não é sobre ganhar mais dinheiro,
É sobre você ter recursos, sim, mas o estar debaixo da bênção de Deus. A bênção é a liberação de Deus. É o Senhor dizendo para você e para mim: vai, eu te abençoo. Por esse caminho você está seguro. Não negocie os valores, não negocie os princípios. Existem coisas que elas dão certo se a gente aplicar daquela forma. Por que agora você olhar para o aeroporto, você vai ver um avião com centenas de pessoas, se é um voo internacional, 300 pessoas, fuselagem, combustível, 250 toneladas saindo do avião, saindo do chão e se tornando mais leve do que o vento? Por quê? Alguém fez mágica lá? Não, ele aplicou um princípio. Um avião nesta velocidade, com este tamanho de asa, nessas condições, que já foram replicadas, que já foram testadas, e dá certo toda vez que o equipamento for impulsionado, nessas condições, ele vai levantar voo, porque princípio ele é replicável. História não é replicável, princípio é replicável. Você não pode ter a minha história, eu não consigo ter a sua, mas os princípios que regem a minha vida e a sua são os mesmos. Se você aplicar, vai acontecer com você. Se eu aplicar, vai acontecer comigo. Isso é uma chave espiritual profundamente importante. Então prosperidade é estar debaixo da liberação de Deus, é entender os princípios que regem a vida. Deus não nos criou, Deus não estava brincando deixa eu criar a vida humana, criou, aí agora vive aí. Não, tudo Ele criou com um propósito, tudo Ele criou de forma que a funcionar bem, a expressar a sua glória, a expressar a sua imagem e semelhança. Deus criou cada um de nós, e a gente foi criado para dar certo. E se a gente andar nos princípios, as coisas vão acontecer. Amém, amados? Falando em expressões aqui, tem uma outra expressão muito conhecida, que é a cereja do bolo. Não, tem gente que se encanta muito com a cereja do bolo, mas a cereja não muda o bolo. Se o bolo é ruim, ele vai continuar sendo ruim, com cereja e tudo. Você ficaria feliz de comer um bolo só com ingrediente ruim, tudo de quinta categoria, uma coisa gordurenta, sem sabor? A pessoa fala assim: mas tem uma cereja em cima. Você fala: fique com a cereja. Eu prefiro um bolo com ingredientes bons. Cereja não muda o bolo, o que muda o bolo são os ingredientes, é o modo de preparo. Já fomos do ovo para o mar e agora para a culinária. Tudo serve como princípio. Então não se encante com a cereja. Dê atenção para os princípios. Você é alguém que anda em obediência ao Senhor. Existem algumas coisas que Deus Ele espera de nós. Ele espera de nós. A prática do amor, a partir da nossa casa, a forma como a gente trata as pessoas, a maneira como nós nos relacionamos com Ele. Nós somos criados para o relacionamento. Tudo isso são princípios. Obediência a Deus. Nada disso estraga o prazer da vida. Tudo isso traz contentamento, aliás, traz paz, porque isso é a bênção de Deus. Então, primeira palavra que eu gostaria que você registrasse bem neste primeiro domingo, que estamos falando sobre prosperar em obediência a Deus. Vamos prosperar porque somos obedientes. A primeira palavra é bênção. A primeira palavra qual que é? Bênção. Isaac prosperou porque Deus o abençoou. Está aqui no texto. Deus o abençoou. Ocasionalmente eu procuro sempre fazer essa oração, quando eu me vejo em oportunidades que Deus me dá, de estar em lugares que eu não planejei estar, não imaginava estar, ou fazendo coisas que de alguma maneira aquilo está me trazendo um certo nível de realização. E eu imediatamente, uma das primeiras orações que eu faço é: Senhor, eu não mereci estar aqui, não mereço estar aqui, mas eu reconheço a Tua graça sobre a minha vida.
é favor do Senhor. Isso é estar debaixo da bênção, é ter o favor de Deus. Diga comigo, nada melhor do que ter o favor de Deus sobre a minha vida. Amém? Agora eu vou falar uma coisa para você. Não tem nada pior nessa vida do que ter a resistência de Deus. Tiago diz, Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu creio em nome de Jesus que este vai ser um ano do favor de Deus sobre a sua vida. Um ano onde, sabe, a bênção, você vai andar debaixo da bênção. Vai te incomodar estar fora da bênção. Existem coisas que para você acha que é tão valor, você acha que é tão importante, mas você vai dizer, mas isso me faz andar fora da bênção, eu não quero. Eu não quero isso. Eu quero andar debaixo da bênção de Deus. Amém? Segunda palavra que eu queria que você gravasse, vamos lá agora no versículo 14. Depois da bênção, o que vem? Versículo 14 do capítulo 26 de Gênesis. Deixa eu achar aqui o versículo 14. Possuía tantos rebanhos, estamos falando aqui de Isaac, e servos, que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Versículo 19. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água, um riozinho ali, né? Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Ezeque tem a ver com o significado de Ezeque é exatamente isso: briga, contenda. Então Isaac aqui ele está abrindo mão, né? Discutiram por causa dele. Versículo 21. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna. Até aqui, meus queridos. Então o que a gente vê agora? Deus nos abençoa, a gente começa então a caminhar bem, a gente funciona bem, mas tem uma coisa que a bênção de Deus não nos isenta, e aliás isso é muito bom: pressão. Isaac passou por pressão. Você percebeu aqui? Ele enriqueceu, tinha muito rebanho. E é interessante porque nos versículos anteriores, eu não li aqui, mas no início do capítulo 26, a Bíblia diz que Deus estava abençoando Isaac também por causa da obediência que Abraão ofereceu a Deus. Isso que eu queria que você também anotasse: a obediência de uma geração gera bênção para a próxima geração. Irmãos, eu já vou para o segundo ponto da pressão, mas eu preciso voltar só um pouquinho no lance da bênção. Eu não tenho a menor dúvida de que uma parte super importante da bênção de Deus sobre a minha vida está diretamente ligada à obediência do meu pai ao Senhor. Eu não tenho a menor dúvida, e peço sempre que o Senhor me dê a humildade de reconhecer: muito da bênção de Deus sobre a minha vida está diretamente ligada à bênção que Deus derramou sobre meu pai e que desce sobre mim. De novo, eu não mereço. E eu quero dizer que eu tenho um compromisso com Deus de ver meus filhos sendo abençoados. Eu sei que parte da bênção de Deus sobre a vida deles está diretamente ligada à minha obediência a Deus, e vai ser assim também com a sua vida, em nome de Jesus. Agora, Isaac, ele passou por pressão. Você percebeu que ele estava indo bem, mas de repente os filisteus começaram a invejá-lo. Aí Abimeleque chegou para ele e falou: Isaac, você já ficou grande demais para nós, você já é poderoso demais, sai daqui, vai para outra terra, vai para outro lugar. Ele foi habitar no vale de Gerar. Então uma coisa que é importante a gente não se assustar:
é que no processo da prosperidade a gente precisa e vai passar por pressão. A pressão, na verdade, é uma coisa boa. Ninguém consegue crescer e avançar sem pressão, irmãos. Alguém aqui pratica atividade esportiva? Qualquer que seja o esporte, cadê? Levanta bem alta a mão, deixa eu ver. Você que pratica atividade esportiva, você sabe que você precisa de pressão. Se você fica, agora eu vou começar a andar, aí você fica assim andando, está servindo para nada, foi gastar tempo. Anda mais forte, vamos andar, anda para queimar um pouco mais, se esforça um pouquinho mais. Se você nada, se você joga bola, tudo que você faz para você condicionar, você precisa de pressão, você precisa avançar um pouquinho, o seu limite, você precisa empurrar. O teu limite era aqui, agora, estou sem fôlego, estou sem ar, estou cansado. Então agora você tem que empurrar ele só um pouquinho, você não pode morrer, mas você tem que empurrar ele um pouco, você tem que empurra ele só um pouquinho para lá. Essa semana você tem que forçar um pouquinho mais, e agora você permanece nesse nível, um pouquinho mais, daqui a pouco você vai ver que se acostuma no novo nível. Nós precisamos de pressão. Voltando ao exemplo dos aviões, nada melhor para um avião subir do que um vento contra. Quem empinou pipa aqui sabe. Quem já empinou pipa? Bastante gente, mais gente que faz atividade esportiva. Então, você pega o pipa, tá aquele vento contrário, você só solta a linha, você não faz nada, ele sobe, porque o vento contra, ele gera pressão que favorece. Pressão é uma coisa boa, mas tem gente que se desmancha debaixo da pressão. Tem gente que traz, muitas vezes até para uma vida adulta, já tem lá seus 25, 30 anos de idade, mas na hora da pressão traz o menininho mimimi que está dentro dele, o menininho chorãozinho, ele começa a reclamar, só que ele fala de uma forma adulta, então não dá para perceber, né? Aí ele começa a reclamar das pessoas, começa a reclamar, ele se torna choroso, uma carência. Na verdade ele está dizendo, eu não sei lidar com pressão, eu não sei, ninguém me treinou e eu não culpo essas pessoas. Eu não sinto nada na vida pastoral, eu já tive que lidar muitas vezes, mas Deus me deu graça para olhar e falar assim: querido, e aí? Vamos aprender a lidar com a pressão? Soldadinho de chocolate, qualquer coisa você está derretendo? Você quer prosperar de que jeito? Você acha que prosperar um negocinho é igual comer algodão doce? Eu quero avançar. Porque uma coisa é verdade, ou a gente está expandindo ou nós estamos diminuindo, querido. Ninguém está estático nessa vida, ou nós estamos avançando ou nós estamos ficando para trás. E a ordem de Deus é prospere, a ordem de Deus é multiplique, é uma ordenança. Então nós temos uma opção que Deus nos dá: cresça, avance, multiplique. Agora, no processo da prosperidade existe pressão, porque é a pressão que nos faz crescer, é a pressão que nos estimula, que abre o nosso horizonte, é pressão. E para lidar com pressão não pode ter preguiça. Para lidar com pressão nós precisamos ter coragem. Fique tranquilo, tem gente que acha que coragem é uma habilidade. Então essa pessoa, por que ela é corajosa? Porque ela tem uma habilidade que eu não tenho, tem nada a ver. Coragem é atitude, qualquer pessoa pode ter coragem. Vai lá confiantemente, com prudência, haja. Aprende a lidar com pressão. Uma parte da nossa vida vai ser pressão. Não é 100% tem vento a favor, todo mundo achando você legal, ninguém te criticando. Aconteceu aqui, o camarada estava prosperando porque Deus o abençoou, ele não fez nada de errado para os outros, mas ganhou a crítica de graça. Tem gente que olhou, porque a nossa pressão também pressiona as pessoas. O nosso crescimento, ele também desacomoda as pessoas. Trazer para um exemplo prático: se você tem um pequeno negócio, você abriu ali uma portinha ali para tirar xerox, tá você e mais uma pessoa. Aí você começou lá a tirar xerox, você ganhou uns clientes, o pessoal tá lá.
daqui a pouco você fala assim: agora eu vou colocar um equipamento novo aqui, porque isso aqui vai ter uma rentabilidade maior, a gente vai conseguir atender mais e tal. Aí a pessoa que estava trabalhando com você, você está pensando em prosperar, você já está botando pressão em cima dela, porque agora ela vai ter que aprender a mexer com o novo equipamento. Estava tão bom para ela. Você já está dizendo assim: a pressão que eu preciso para crescer é a pressão que você vai sofrer também, porque agora você vai ter que aprender a mexer com o novo equipamento. E daqui a pouco você vai começar a ter uma demanda nova. Daqui a pouco você vai ter um cliente que vai chegar pela primeira vez e dizer: você faz isso aqui? Você fala assim: não, nunca fiz esse serviço, mas legal, essa ideia que você está me dando me inspirou a ter esse serviço também. Eu vou pesquisar sobre isso. Você gerou pressão. A pressão que você recebeu para prosperar, a pessoa que trabalha com você também vai receber pressão. E daqui a pouco a coisa cresceu um pouco mais. Daqui a pouco você precisa de mais alguém. Você não precisa só de uma, você precisa de 2 pessoas. A hora que você colocou 2 pessoas ali, o seu espaço ainda é 4 metros quadrados, você já botou pressão sobre ela também, porque agora ela tem que lidar com outra pessoa. Mas tudo isso está significando: a lojinha está prosperando, mas debaixo de pressão, porque agora tem 2 pessoas que têm que dividir um espaço pequeno. Uma, num certo sentido, está concorrendo com a outra. Você começa a criar um efeito comparativo, porque você tem 2 pessoas trabalhando ali. Você começa a perceber, quando você não tem um efeito de comparação, você não sabe se a pessoa é preguiçosa ou não, se ela é efetiva, se ela é produtiva ou não. Mas agora você tem um segundo elemento, você consegue ter uma métrica. Você sabe dizer quem é mais disposto, quem trabalha melhor, quem atende melhor. Você botou pressão no outro também. A pressão que vem sobre você gera pressão nas pessoas também. E por isso, deixa eu lhe informar, você vai receber crítica também, porque o seu crescimento desacomoda as pessoas também. Ela está tudo na zona de tranquilinho. Daqui a pouco você vem com uma nova ideia. Fala: ei, vamos ter que reestudar tudo isso aqui. Vamos ter que lidar com novos desafios. Vamos ter que lidar com novas questões. Não é assim? Ter filhos não é assim? Teu lar prosperou. Era só você e sua esposa, agora tem mais gente lá dentro. Gerou pressão, mas é uma bênção. Eu estou vendo que tem uma turma empolgada. Eu tenho amigos que estão tendo 4, 5, 6 filhos. Felipe Rosa, meu amigo aqui de Formiga, cidade de Minas Gerais. Nasceu agora quanto? 5º filho dele. Ele botou lá no Instagram. Eu encontrei ele recentemente. Ele veio para um encontro que nós organizamos lá em Sorocaba. Eu falei: amigo, tu tá empolgado mesmo, cara. E os 5 partos humanizados. Eu olho para a Pri, que é a esposa dele. Filha, Deus tem misericórdia. Feliz da vida também. E já vão pensar no 6º. Agora, traz alegria, filhos, para casa, sim? Não sei se 5, 6. Mas o que eu quero dizer, você traz, mas você gera pressão. Você gera pressão. Estar aqui, fazer uma reforma na nossa igreja, você elevar o nível de liderança, você assumir tudo isso. Eu sei que eu vou conseguir estar mais alinhado ao propósito de Deus para a minha vida, ao chamado do Senhor, confirmado pela palavra e confirmado por pessoas que levam Deus a sério e que confirmaram a vocação que Deus me deu. Porém, cada passo que eu dou, eu recebo um nível novo de pressão. Para subir nessa plataforma, eu preciso me preparar. Era super legal quando eu liderava ali 7 jovens. A gente sentava para conversar e tudo bem, vamos que vamos. Apesar de você fazer bem feito, mas você tinha ali um certo nível. Mas conforme você vai crescendo, você vai desenvolvendo novas habilidades, novas responsabilidades, você precisa crescer. Isso é pressão, isso é pressão. É como se a pressão dizendo: e aí, vamos, Fernando? Bora! E aí, vai recuar ou vai avançar? E eu vou dizer para você, eu gosto de uma pressão, querido. Que venham as pressões, porque se vier pressão, eu vou crescer mais. E eu estou a fim de crescer mais para a glória de Deus. Então avisa seu irmão, fala assim: no caminho da prosperidade, querido, você vai precisar da bênção de Deus. Diga aí, você também vai passar por pressão. Avisa aí, a pressão não é para te destruir.
Não é para você recuar, mas é para te treinar, é para te capacitar, é para te desenvolver, é para não te deixar parado. Diga, você não foi criado para ficar parado, você foi criado para dar certo, você foi criado para prosperar, em nome de Jesus. Você crê nisso, meu amado? Você quer aplaudir o chamado de Deus sobre a sua vida? Aplauda bem forte ao Senhor nessa noite. Bom, olhando para tudo isso, tem gente que na hora da pressão começa a ficar com raiva, mas eu já vi muita gente que na primeira pressão que passou, ficava raivosa. E o problema da pessoa que fica irada, além dela matar o chamado de Deus na vida dela, ela começa a matar os outros também. Olha para Nabucodonosor, ele ficou tão irado, que os 3 amigos de Samuel não se inclinaram diante da sua estátua, que ele mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Você já leu aquele texto? As próprias pessoas que trabalhavam para o rei, só de jogar os jovens na fornalha, morreram. A raiva é tanta que a pessoa manda aquecer mais a fornalha, e quanto mais quente a fornalha, ela começa a matar os seus. Aquela pressão que veio por meio de uma crítica, porque pressão vem com várias faces, ela é multiface. Ela vem na face, ela se apresenta a você na forma de uma crítica, para ver como é que você reage. Ela se apresenta a você na forma de uma coisa boa, bacana, de uma nova oportunidade. Ela vem a você na forma de uma ameaça. Ela vem a você na forma de uma oportunidade, como eu já disse, de uma possibilidade. Ela vem na forma de novas propostas. Ela se apresenta de várias formas, mas é a mesma pressão. E aí, neste caso, quando a gente desconhece isso e acha que a gente vai conseguir cortar caminho para prosperar e multiplicar, que a gente não vai passar por pressão, a gente fica irado e manda aquecer a fornalha, e começa a matar todo mundo que está ao nosso redor. A ira começa a abrir a boca para falar bobagem, para reclamar, para criticar, para difamar. E o Senhor olha e está dizendo assim: não, querido, não, filha, isso aqui era para te treinar, não é para você estar, não é assim não. Não é para você ficar com raiva, não é para você ficar brigando com todo mundo, não. É para te treinar, para você se sair bem, para você sair com maturidade. Você vai ter sabedoria, você vai conseguir sair. E ao passar por isso, você está preparada para dar o próximo passo da sua prosperidade. Aí, como a gente é reprovado, tem que passar na lição de novo. Por isso que tem gente que está 10 anos passando a mesma lição. Não é porque Deus não te ama, é porque não aprendeu a lição ainda. Porque com Deus não tem esse negócio, você tirou 2, ou fui com a sua cara, mais uns 3 pontos, mas o que, aí 6,2 já alcançou, aqui você precisa de 6,5 para passar, o que você acha, vai, tchau, volta mais aqui. Com Deus não existe isso, conselho de classe. Com Deus ou a gente aprende ou não aprendeu. E por Ele nos amar tanto, Ele vai nos ensinar até a gente aprender. Amém? Bem-vindos ao mundo da prosperidade. Bem-vindo ao chamado de Deus para a nossa vida. E a última palavra que eu queria que você guardasse bem firme no seu coração é a palavra expansão. Você pode dizer comigo essa palavra? 1, 2, 3 já? Expansão. Qual é a primeira? Segunda? Primeira? E a terceira? Versículo 22 do capítulo 26 diz assim. Capítulo 22 diz assim. Capítulo 26, versículo 22. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. Só para a gente contextualizar, você percebeu que ele tentou? O pessoal, não, aqui não vai ficar. Está prosperando demais, vai para outro lugar, vai lá para o Vale de Jiralha. Ele foi, chegou lá, a equipe que trabalhava com ele começou a desentulhar os poços. Aí eles desentulharam os poços e conseguiram achar um riacho. Isaac, olha que bênção, que a hora que eles iam começar a desfrutar,
vieram os pastores ali e falaram assim: não, 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 aqui não. Não, essa água aqui é nossa. Vai para outro lugar. Aí Isaac saiu de lá, foi para outro lugar. Chegou lá, desentulhou novos poços. A hora que desentulhou novos poços, chegou outro pessoal, falou assim: não, 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 aqui não. Pode ir para outro lugar. Já viu empreendedor que quebrou algumas vezes? É assim. Isaac também. Isaac poderia contar essa história. E a hora que eu comecei, a hora que eu achei que o negócio ia, tive que lidar com uma nova pressão. Mas é que na verdade toda vez que alguém dizia vai para outro lugar, sem perceber, eles estavam me mandando para o lugar que Deus queria que eu estivesse. Os adversários foram o Waze de Deus na vida de Isaac. Sem saber, eles foram a estrela guia. Para pensar. Às vezes você foi levado a estar no lugar, e esse lugar que você está, você chegou ali por pressão, mas é o lugar que Deus queria que você estivesse. Isaac então agora, ele está lá. Onde que eu parei? 22? Então tá bom, agora Isaac, ele... Versículo 22? Agora o Senhor... Isaac mudou-se dali, mudou de novo, né? E cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Até que enfim, tem ninguém para reclamar aqui. Ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote. Reobote significa expansão. Dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Que bênção, amados. Agora é o final. Olha que bênção. Eles conseguiram. Eles chegaram num ponto maravilhoso. E ele põe o nome de Reobote. Reobote é exatamente isso, expansão. E ele diz isso nessa frase: agora o Senhor nos abriu espaço para que a gente prospere aqui. Aí você olha, agora é o final feliz, né? Agora, que bacana, que legal. Chegou no ponto. Ele tinha a bênção, passou pela pressão, se comportou bem, corretamente, com sabedoria. Recomeçou, trabalhou em equipe, recomeçou. Agora ele chegou no lugar da expansão. Aí você fala, agora é aqui, ele fica e não sai mais, né? Aí você olha para o versículo 23, 25 melhor dizendo, perdão, 23. Dali Isaac foi para Berseba. Só que eu não vejo ninguém mandando ele para Berseba. Eu estava lendo esse texto, eu fiz alguns cruzamentos, falei assim, mas ninguém mandou ele para lá. Ele não teve perseguição, foi a terra que ele estava prosperando. Por que ele saiu? Porque quem prospera, querido, aprende uma coisa, as pessoas que entenderam a lei de prosperar debaixo da bênção de Deus, é ter uma coisa: mesmo não tendo a pressão externa, eu preciso criar pressão interna para continuar crescendo. Se não tem ninguém externamente para me desafiar, eu me imponho um desafio. E mesmo prosperando neste lugar, onde eu poderia ficar na zona de conforto, eu saio daqui e vou para Berseba, porque eu preciso alcançar novos níveis. Quem prospera em Deus, debaixo da bênção de Deus, entende que a hora que deixou de ter desafio, começou a empobrecer sem perceber. Por isso que uma vida sem desafio é uma vida perigosa. Perigoso não é morar num bairro violento, perigoso é ter uma vida sem desafio, onde você olha e diz assim, alcancei. Então ele olhou e falou assim, eu vou para Berseba. Eu gosto de uma pressão, eu gosto de uma subida, eu gosto de desafios, porque é assim que eu continuo crescendo. É assim que eu não perco a prosperidade. Eu já conheci pessoas que, olha, passaram por pressão, fizeram a lição de casa direitinho. A hora que chegaram num ponto, lá num ponto específico, elas pararam de avançar. Eu aprendo muito quando eu olho para a vida do meu pai. Há 76 anos está super feliz com Jesus e desafio. Ele fala comigo, e aí, Nando? Ó, Nando, eu estou pensando aqui, eu estou com uma nova ideia. Eu olho para o meu pai e falo assim, Jesus, olha aí.
Meu pai não vai se aposentar nunca. Ele muda de função, mas não de vocação. Porque quem aprende a ser um ramo frutífero, sabe que o que gera mais risco para alguém é não ter nada para alcançar. Eu já vi, por exemplo, entre nós somos uma igreja que trabalha com pequenos grupos. Eu já vi líder de célula queimando, indo buscar almas, gente, vida em tudo. Aí ele multiplicou, aí virou uma pessoa que agora não vai ser mais líder, não vai liderar a célula. Agora eu vou só cuidar de líder. Sabe o que aconteceu? Descansou. Agora eu só cuido de líder. Sabe o que aconteceu com o ministério? E eu conversei com a pessoa. Você percebeu, querido? Porque a cabeça do ser humano, ela se engana. Ela diz assim: eu vou chegar aqui, a hora que eu chegar aqui, aí tá beleza. Não tá beleza. A hora que você chegou aqui, que para você é o ápice, é o lugar de maior risco. Porque onde há alturas, há precipícios. Quando você pensa que alcançou, e não tem ninguém te desafiando, não tem inimigo te desafiando, não tem adversário te criticando, não tem ninguém, nada te impondo pressão, é na hora que você tem que dizer: eu estou vivendo o momento mais perigoso da minha vida, eu preciso de um desafio novo. Se não tem ninguém para me impor, eu vou me impor, eu vou estabelecer um novo alvo, eu vou estabelecer um novo objetivo. Eu gosto de praticar muito isso na corrida. É por isso que a corrida me treina muito minha cabeça com isso. É se impor um novo nível. O maior risco, volto a dizer, quem está frio na fé corre um risco gigantesco. Pode morrer sem Jesus, pode morrer frio. Mas quem está inteiramente envolvido com a obra do Senhor corre um nível de risco que o frio não corre. Ele corre um risco que não tem mais desafio, porque ele acha que alcançou. Ele acha que já prosperou. Ele acha que Deus já deu o que tinha que dar. E ele está super contente. A hora que você está contente, ok. Contentamento é virtude. Alegria no Espírito Santo é dom. Mas a hora que você fala assim: eu estou satisfeito, abre os olhos. Você está nos momentos mais perigosos da sua vida. Porque Deus não mandou você parar de continuar prosperando. Você vai prosperar e expandir até o último suspiro da sua vida, em nome de Jesus. A série Prospere não é só para janeiro, é para a vida inteira. Isso é para aplicar amanhã no seu trabalho. Junta as informações, fala isso com a sua equipe amanhã. Você ajusta, porque talvez aqui a gente está no ambiente da igreja, a gente traz dentro de um contexto. Mas olha, qualquer pessoa, se o seu chefe tivesse sentado aqui, ele ia ser abençoado ouvindo isso. Leva isso para a sua equipe, leva isso para a sua célula, leva isso para a sua família. Todos os meus filhos estão me ouvindo aqui agora. É para eles, é para minha esposa, é para minha vida, para todos nós. Está te fazendo sentido isso aqui, amados? E aí então, o que ele faz? Então ele fala assim: vou para Berseba, agora eu vou prosperar em Berseba. Aí olha o que diz aqui o texto. Ô John, você que está me ajudando, que versículo eu estou? Obrigado. Dali foi para Berseba, 24. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. O pessoal estava bom de cavar poço aqui. Se ele vivesse hoje, ele ia abrir uma empresa lá. Isaac, abertura de poços. Mas olha que interessante. Você percebeu que a hora que ele chega em Berseba, ele tem uma experiência com Deus? Tem gente que está dizendo assim: ah, mas Deus não está falando comigo. E não vai falar enquanto você não chegar em Berseba. Não, mas não, querido, Ele já te abençoou.
segue em frente. Chega em Berseba, chega no novo nível. Abandone a preguiça, a ignorância espiritual, mergulhe na palavra, obedeça o Senhor e chegue em Berseba. Ali você vai encontrar o Senhor. Se ele não chegasse em Berseba, eu não sei se Deus ia se revelar a ele. Deus se revelou em Berseba. A hora que ele chega, Deus só faz um lembretinho. Deus vai ficar dando um sermão para ele, só faz assim: eu sou o Deus do seu pai Abraão. E é isso que vai acontecer, está dito. Só lembrou, só impulsionou. E aí então, olha o que diz o versículo 25. Aliás, 25 eu já li. O versículo 26. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque. Ué, Abimeleque voltou? De Gerar com Auzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos seus exércitos. E Isaac lhes perguntou: por que vocês vieram me ver? Uma vez que foram hostis e me mandaram embora. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizermos, assim como nada te fizemos. Mas sempre te tratamos bem, te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia os servos de Isaac vieram falar-lhes sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaac deu-lhes o nome de Seba, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Amém? Você percebeu? Olha quem veio buscar ele: o Abimeleque. O Abimeleque não tinha falado para ele: vaza daqui, vai procurar outro lugar para prosperar. Agora olha quem veio atrás dele: o Abimeleque. Mas o que vocês vieram aqui? Pois não, é que a gente tem visto que Deus tem te abençoado. Então é como se ele estivesse dizendo: a gente não tem problema nenhum de ser humilde e dizer o seguinte: a gente tem medo de você. A gente sabe que Deus está tanto com você que a gente tem medo de você. Então vamos fazer um combinado. A gente nunca vai atacar vocês, não nos ataque. Vamos fazer esse juramento? Isaac: ok, vamos fazer. Fica aí, dorme aí. Amanhã toma um café da manhã e vamos seguir em frente. E uma coisa que eu aprendo com Isaac: quem prospera não fecha portas. Tem gente que onde passa arruma problema, onde passa fecha portas, onde passa não deixa saudade, onde passa ela age com aquele temperamento difícil, as pessoas não querem nem ver mais de perto. Mas quem prospera, quem anda no caminho da prosperidade, onde passa deixa as portas abertas. Onde passa as pessoas dizem assim: que saudade que a gente tem daquela pessoa. E se aquela pessoa voltar aqui, ela vai ter porta aberta. Quem prospera sabe que é importante continuar conversando. Sabe que é importante não quebrar as pontes. Sabe que é importante não construir muros, construir pontes. Porque isso faz parte do processo da prosperidade. Aleluia. Queridos, eu posso ver e eu creio em nome de Jesus que nós vamos prosperar. Bênção, pressão e expansão. E a hora que não tiver mais pressão sobre você, crie uma. Arruma uma. Se você tem alguém que injustamente falou mal de você, te criticou e alguém te falou, não tem que, essa pessoa sei o quê. Se a pessoa fala assim: olha, a pessoa falou, observa e fala assim: será que ela tem razão? Porque pode ser que ela falou do jeito errado, mas ela tem razão. Vamos prestar atenção. E se foi alguém, um terceiro que falou para você, você fala assim: olha, mas se ela falou isso para mim, eu vou orar por ela. Opa! Que nível de estadista que você é, né? Graças a Deus você não faz barraco. Quem faz barraco não prospera. Ó que frase. Você é outro nível, querido. Conversar com você é outro esquema, é outro nível, é outra coisa.
conversar com você, tratar problemas com você é uma bênção, porque você ouve, você é pacífico, você é moderado, você é estadista, você é embaixador do reino. Você ouve as pessoas, você não é aquela pessoa que vai passando por... Isso é coisa de gente que faz barraco, não é de discípulo de Jesus não. Glória a Jesus pela sua vida. E se alguém que te ama também falar de uma área que você precisa de ajuste, louve a Deus se você tem alguém assim na sua vida. Pouca gente tem isso na vida. Se você tem alguém que corrija a sua rota, dê graças a Deus. Alguém já disse e falou de forma certa. Se você não tem um amigo que te ajuda a ajustar a rota, contrate um inimigo. Pega aquela pessoa que você sabe que já criticou você, fala assim, tô te ligando, mas por que você me liga? Não, eu queria pagar um honorário para você de R$100, para você ficar falando para mim tudo que você tem vontade na vida. 1 hora, você fica falando, vai falando. Nossa, eu não vou receber por isso? Eu faria isso de graça. Aí depois ela falar um monte de coisa, você sabe que talvez 80%, 90% é lucubração dela, é carência dela, é projeção daquilo que ela sente, ela vai jogar em cima de você. Mas tem uns 10% lá que ela pode ter razão, hein? Pode ser que ela tenha razão em umas coisas que nenhum amigo está te falando. Então, aprenda a se impor pressão. Se ninguém está te ajudando a crescer, procure isso. Ninguém me liga, ninguém me falou. A responsabilidade é sua, querido. Ligue para alguém, dê liberdade para alguém. Fale com ele, e aí, como que você acha que eu estou caminhando? Como que você vê? Você vê como é que eu trato aqui? Me fala, eu quero te ouvir. Crie pressão, não tenha medo de pressão não. Pressão só vai te fazer crescer, para que você possa ser obediente a Deus e prosperar. Em nome de Jesus, amém. Você recebe a palavra do Pai? Vamos aplaudir o nosso Paizinho. Ele quer que a gente prospere, Ele quer que a gente avance, Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente expanda, Ele tem esse plano para nós. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos. Fica um pouquinho de pé no seu lugar, para a gente fazer uma oração, em nome de Jesus. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas pode ser que você viria, mas pode ficar no seu lugar mesmo. Você mesmo pode orar e eu creio que o Senhor vai te ouvir. Primeira coisa, precisa ter um novo coração. As coisas que eu falei aqui, uma pessoa que não é espiritual, ela é natural, ela vai entender o que eu falei, mas tem uma parte que é discernimento espiritual. Ela precisa de um novo coração, ela precisa de uma nova mentalidade. Então leve a sério isso. Não viva sem um novo coração, não viva sem se render totalmente a Jesus. Renda-se a Jesus. Declare todos os dias que Ele é o Senhor da sua vida. E segunda coisa, ao render-se a Jesus, entregue aquela atitude que você normalmente tem quando você passa por pressão. Entregue seu medo hoje para Ele. Primeiro dia do ano, não tinha data melhor para você fazer isso, hein? Entrega o medo hoje. Você fala, Senhor, quando passo por pressão, eu tenho permitido a ansiedade tomar conta do meu coração. Minha cabeça já fica ligada a milhão, já pensando no futuro que vai dar errado, que eu já levanto de madrugada, não durmo, não como. Eu quero te entregar tudo isso hoje, Senhor. Quero te entregar. Senhor, me comprometo nas áreas que eu tenho falhado, tenho sido negligente, tenho tido preguiça, tenho sido desorganizado. Em nome de Jesus, quero entregar essas áreas nas suas mãos. A partir de hoje, é um novo ano, é uma nova pessoa. Não fique achando que para a sua vida mudar, tem que acontecer uma transformação gigantesca. A primeira transformação é o coração, já falei. Mas são as pequenas coisas que você vai fazer todo dia. Todo dia, Senhor, eu quero começar o dia já me consagrando. E começa assim, o que eu preciso fazer hoje? Não é o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, é o que é necessário fazer. Para onde que eu tenho que olhar? Quais são as prioridades? Quero começar o dia aqui. Senhor, o que eu preciso olhar aqui? Alguma necessidade na minha família? Alguma necessidade, alguma questão que é de natureza administrativa, que se eu não cuidar eu vou envergonhar? Então já deixa eu encaminhar agora aqui, deixa eu encaminhar. Não vou ficar procrastinando, fazer um monte de coisa. Porque tem coisa que você pode fazer qualquer outra hora, mas começa o dia assim.
Tem coisa que eu preciso já resolver de manhã. De manhã, já põe para rodar de manhã. Honre a Deus logo de manhã, já cuide do que tem que cuidar logo de manhã, tira da frente. Conforme você resolveu, vai organizando o dia, até chegar no período que você chegue lá no começo, no escurecer do dia. Você fez o que tinha que ser feito naquele dia, basta cada dia o seu mal, querido. Que Jesus está dizendo o seguinte: você fez o que tinha que ser feito, agora você então prepare-se para repousar, que você precisa descansar também. Ah, porque você está reclamando que não tem energia, que você não dorme, você fica ligado, motorzinho ligado a milhão. Aprenda a organizar, leve a sério o templo do Espírito Santo. Então comece o dia legal, renda-se a Jesus. Isso é salvação. Salvação não é só do meu coração, da minha alma, é salvação da nossa agenda. Que tem gente que tem alma convertida e agenda ímpia. Eita, aleluia, hein? A agenda não foi convertida. Eu sinto que eu estou falando demais hoje, hein? Primeiro dia, tenha um pouco de paciência comigo, irmãos. Amém, amados? Hoje eu passei um pouquinho do horário aqui. Eu já devia estar orando já, mas eu creio que o Espírito Santo queria que eu falasse essas coisas. Em nome de Jesus, vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui como teus filhos, filhos e filhas amados. Nós somos amados do teu coração. Nós somos resgatados, não por um valor monetário, mas pelo precioso sangue de Jesus. Nós somos criados com um propósito eterno e poderoso demais para ser desprezado. A gente quer levar nossa vida a sério, Senhor. Não é justo que a gente gaste nossa atenção com coisas fúteis, banais, inúteis. A gente precisa realmente dedicar para aquilo que importa. A gente precisa organizar a nossa vida de acordo com as prioridades que a tua palavra nos ensina. E hoje nós aprendemos sobre o ciclo da prosperidade. A gente quer recusar a andar se não for debaixo da tua bênção, Senhor. Nós precisamos da tua bênção. A gente sabe que a bênção ela é adquirida quando a gente obedece. A obediência mantém a tua bênção sobre nós. Entendemos também, Pai, que quando somos abençoados e começamos a avançar, o nosso crescimento ele vai criar pressão. A pressão vai gerar crescimento, o crescimento vai gerar mais pressão. E é nessa hora que a gente pede: Senhor, não deixa as infantilidades, as imaturidades, não deixa, Senhor, os desejos da carne, a falta de visão, as esquisitices, não deixa, Senhor, essas coisas governarem nossa vida. A gente quer realmente aprender a se dedicar e a se render a Jesus. A gente quer entender que a pressão ela serve para nos fazer crescer. A pressão serve para nos aproximar de Ti. A pressão serve para testar o nosso caráter. A pressão serve para mostrar onde que a gente ainda está fraco, onde que a gente tem escorregado. A pressão, na verdade, ela vai aperfeiçoar. Se a gente souber lidar com ela, ela vai aperfeiçoar. Então, Senhor, a gente quer isso. E sabemos que a consequência natural vai ser a expansão, vai ser a prosperidade, vai ser a multiplicação. E inevitavelmente, Senhor, vai ser o crescimento. Porque nós somos criados para prosperar, para multiplicar e para dar certo. Porque somos representantes do Teu governo, do Teu amor, do Teu poder. Em nome de Jesus, seja assim na vida de todos que estão aqui. Eu gostaria que você repetisse essa oração. Diga assim: neste primeiro dia do ano, consagro toda a minha vida a Ti, Senhor. Diga aí: eu tomo posse das Tuas verdades para a minha vida. Diga aí: eu quero andar debaixo da Tua bênção, da liberação da Tua bênção. Diga: eu quero aprender a lidar com toda e qualquer pressão, para aprender, para não repetir os mesmos erros, mas para crescer, para avançar, para desenvolver maturidade. Diga aí: eu vou expandir. Diga: eu vou multiplicar para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, aleluia, amém. Você pode sentar mais um segundinho no seu lugar? Gostaria de convidar você, juntamente comigo, vamos dar a primeira oferta de 2023,
Então, se você nessa noite está com seu coração grato, essa é uma área da sua vida também que talvez estava doente, a vida financeira, começa a consertar, começa a trazer saúde, começa a aplicar o remédio sobre a sua vida financeira, e o remédio é a obediência. Vai lá, olha, vai lá no rótulo do remedinho para a enfermidade na vida financeira, você vai ler assim no rótulo: obediência a Deus. Esse é o remédio para a nossa vida financeira. Ofertar ao Senhor, consagração que nós fazemos a Ele. Nós temos a confiança plena no princípio do dízimo, não porque é da lei, não porque é obrigado, nada disso, mas é porque é gratidão, a generosidade. Eu tenho estudado a vida dos patriarcas, interessantemente Jacó. Você sabe que Jacó significa usurpador. Ele teve um problema de relacionamento com Esaú, seu irmão. Ele foge, para quem conhece a história de Jacó. E Jacó chega um momento que ele foge, ele chega nas terras de Labão, e ele se apaixona por uma das suas filhas. Se apaixona por... Qual é o nome dela? Quem era? Raquel. Ó, precisa vir no C3, hein, igreja? Só que aí o Labão, ele falou assim: tá bom. Ele falou: qual que é a sua recompensa? Eu não quero que você trabalhe de graça para mim. Ele falou: tá bom então, Labão, vou trabalhar. Eu quero sua filha, Raquel. Sou apaixonado por ela. Vou trabalhar 7 anos de graça, só para ter Raquel. Aí o Labão falou: ok. Aí quando deu 7 anos, o Labão chamou a vizinhança. Está na Bíblia isso aqui, é só ler a Bíblia. Ele chamou a vizinhança, fez uma festa de noite. E casamento era assim, ele entregava a filha dele para ter era a primeira relação que ela teria com Jacó. Quando chega na intimidade lá, de noite, certamente eles tinham ali, depois de comer e beber, enfim. Aí o Jacó levanta de manhã, fala: mas você não é a Raquel? Você é a Lia. Ô sogro, vem aqui, sogro. O que você me arrumou aqui? Ele falou: não, a gente não pode dar mais nova, a gente tem que dar mais velha primeiro. Aí eu falei: mas a gente combinou, era a Raquel. Ele falou: tá bom, vou te dar a Raquel também, mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Deixa passar uma semaninha, aí você fica com Raquel também, pode levar a segunda também. Você sabe que mesmo sendo Jacó, não era o propósito de Deus que o homem case com 2 mulheres, nunca foi. Deus só deu Eva para Adão. Mas na revelação, por isso eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia não é livro para inglês ver, ela mostra como que é a humanidade mesmo. Mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E o fato é que Jacó então prospera bastante, e por causa dessa prosperidade ele faz uma aliança. Ele fala assim: eu faço uma aliança com Deus, de tudo que eu receber eu vou entregar a 10ª parte. Só que você sabe quanto tempo Jacó viveu antes de Moisés, que no caso a lei veio através de Moisés? Depois de Jacó ele teve os seus filhos, um deles foi José, que foi para o Egito, levou a família para o Egito, porque ele se tornou governador do Egito. Passaram-se 430 anos para Deus levantar Moisés no Egito e ser o libertador. Cerca de 500 anos antes. Ninguém mandou Jacó dar o dízimo ao Senhor, foi o compromisso dele, aliás. Então, para nós, eu entendo que este é um princípio espiritual, por isso que eu pratico e ensino minha família a praticar, sem dor no coração. Eu entendo que é do Senhor. Então, a oferta também, nossa gratidão. Vamos orar, vamos consagrar. Se você já praticou agora, se você já fez isso, vou dar mais um minutinho para você. Talvez você estava me ouvindo, né? Estava concentrado. Vou dar um minutinho para você separar. Eu também preciso desse minutinho, e a gente já vai consagrar, para a gente então concluir esse culto abençoado em nome de Jesus. Junto com você que está aí online também, você pode nessa noite participar, entregando ao Senhor a sua oferta de gratidão, sua primeira oferta ao Senhor, em nome de Jesus, nome do Senhor, nome do Senhor.
Aleluia. Senhor, este recurso destinado, através da oferta, seja uma oferta de gratidão, seja uma oferta, Senhor, uma oferta específica, por algo que o Senhor acrescentou, seja, Senhor, a 10ª parte, a primícia, este princípio tão poderoso, nós consagramos ao Senhor, com alegria, com leveza de coração, sabendo que tudo vem do Senhor. Só o fato de estarmos vivos aqui já é bônus, já é uma recompensa incrível. O fato de a gente poder ouvir a Tua palavra, o fato de a gente entender os princípios que nos levam a uma vida próspera, isso é ouro, isso é ouro. Nós te agradecemos por tudo, entregamos ao Senhor com alegria, com ações de graças, que o Senhor multiplique na vida e na mão de cada um dos filhos e filhas que andam em obediência, que são generosos, que temem o Senhor. Seja a Tua bênção sobre cada vida, cada família, supra a necessidade. Se tem alguém aqui, Pai, que está iniciando esse ano, olhando para as suas contas e talvez até no nível de desespero, Espírito Santo de Deus, eu peço, traga consolo a este coração hoje, e não deixa, Senhor, a visão ficar ofuscada. Peço que o Senhor traga uma direção clara e específica, que o Senhor venha trazer, que o Senhor venha surpreender. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém? Vamos ficar de pé então, amados. Quero só lembrar que domingo que vem, dia 8 de janeiro, olha aí na tela, vamos tomar o quê? A Santa Ceia. Vamos tomar a ceia do Senhor, que fala do pão, que fala do suco da uva. Vai ser a primeira ceia de 2023. Lembrando que domingo que vem a gente volta nos horários normais, tá? Então domingo que vem nós teremos culto às 9 da manhã. Quem gosta de vir de manhã às 9, às 11 horas da manhã, e para quem prefere vir à noite, às 19 horas e 30 minutos. Então domingo que vem, dia 8, 9, 11, 19 e 30, teremos a ceia do Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E lembrando que também a gente vai ter o MAG de verão, começando dia 8, sem ser quarta agora. Na outra quarta, o Pedro do Borel estará aqui com a gente. Pedro do Borel, ele é um missionário ligado a Jocum, que é uma missão internacional lá nessa região do Rio de Janeiro. Ele tem um trabalho, aliás, ele tem um trabalho hoje, uma ONG chamada Haja. Ele trabalha lá no Jardim Gramacho, que é um lugar de extrema pobreza do Rio de Janeiro. E o Pedrão do Borel, para quem conhece ele, sabe que o Pedrão, ele é um cara, ele e a sua esposa, a Nádia, tem um coração totalmente entregue. Além de ser um cara super amigão, divertido, vai estar aqui com a gente, Pedro Borel. Depois o Pedro Vux, que é um pastor de juventude da Igreja Batista Atitude, lá no Rio também. E a gente está programando um evento também específico no dia 25. O Mag de Verão vai arrebentar, querido, vai ser demais. E toda sexta-feira, meio-dia, a gente está orando junto. Então fica ligado nas conexões das células, para você se juntar lá no Zoom da oração, que a gente não tirou férias de oração não, tá? Então a gente está lá na oração, meio-dia, sexta-feira, a gente está lá orando. Vem orar com a gente também. Deixa eu fazer uma perguntinha. Tem alguém conosco que é a primeira vez que você está aqui? Se tiver, faz um sinalzinho com a mão. Que bom ter vocês aqui, que alegria. Que bom ter você aqui também. Muito bem-vindo lá também. Deus abençoe vocês. Eu gostaria que vocês recebessem agora o carinho da igreja por meio de um aplauso. Vamos aplaudir os nossos amados. Muito bem-vindos. Que bom tê-lo aqui, viu? Bom ter vocês aqui com a gente. Deus abençoe a vida de vocês. E se você está com a gente também, queridos, posso te pedir uma coisa? Primeiro dia do ano, eu estou aproveitando para falar tudo hoje, né? Eu gostaria de chamar você para ser o multiplicador dessa ferramenta aqui, ó. A gente está transmitindo agora online. Então, envia a dica do canal no YouTube, tanta mensagem rica, poderosa. Imagina quantas pessoas poderiam ouvir essa mensagem. Então multiplica lá, vai lá no canal de vez em quando, no Zoom. Além de dar o like, você também compartilhar para que as pessoas assistam. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te dê um restante de domingo abençoadíssimo. Que nessa semana você já tenha experiências profundas com Deus. Não tenha medo da pressão. Olhe nos olhos da pressão. A pressão de Davi foi Golias.
Ele falou: você pode vir com o seu tamanho todo, com espada, com lança, tudo que você quiser, com canhão, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E aquela pressão o fez crescer. Olhe nos olhos da pressão, não tenha medo de problema não. Olha nos olhos, porque você está indo no nome do Senhor dos Exércitos. Vamos aplaudir o nome do Senhor nessa noite. Deus te abençoe. Vamos juntos, vamos prosperar. Vamos Aleluia. à série Prospere. Eu não sei você, mas eu anotei muitas riquezas. As 3 palavras que o pastor Fernando trabalhou foi bênção, pressão e expansão, baseado na história, né, do livro de Gênesis, capítulo 26. Então depois corre lá no capítulo 26 de Gênesis, leia o capítulo todo. E eu quero anotar aqui algumas frases, né? O vento contrário traz a pressão que nos favorece. A pressão é boa, pressão boa gera crescimento, abre nosso horizonte e nos estimula. O nosso crescimento também desacomoda as pessoas. Prosperar debaixo da pressão. A pressão que recai sobre mim afeta as outras pessoas ao meu redor. Enfim, amigos, olha, nunca pare de avançar, continuar a prosperar e expandir até o último suspiro. Pastor Fernando compartilhou tantas riquezas conosco, que eu espero que você tenha sido abençoado tanto quanto eu fui, que você tenha anotado. Se não anotou, volta aqui esse vídeo na semana, assiste novamente, anote, porque domingo que vem nós vamos tomar a ceia do Senhor e também vamos ao episódio 2, ao segundo domingo da série Prospere. Deus abençoe vocês. No chat eu deixei o número da Comunidade da Graça, o WhatsApp da Comuna. Entre em contato com a gente. Qualquer necessidade que você tiver, pedido de oração, mas também sobre o Zoom de oração, toda sexta-feira ao meio-dia. Se você não está conectado a uma célula, nesse WhatsApp, você pode solicitar o link do Zoom também. Deus abençoe vocês, uma semana de vitória, primeira semana do ano, primeira semana de janeiro. Que ela seja abençoada, que ela seja próspera a todos nós, em nome de Jesus. Deus abençoe.